tá? E aí, voltando aqui, eu estava falando para você justamente isso. Uma situação dessa, onde o paciente perdeu aqui esmalte, perdeu aqui dentina, você vê que a dentina está toda estragada, e já está envolvendo a polpa dentária, né? Nessa situação aqui, infelizmente, uma obturação simples não vai resolver o problema. Aqui eu vou ter que remover todo o tecido cariado, provavelmente remover a polpa dentária, através de um tratamento que a gente chama de tratamento canal, tá? E depois pensar numa resolução com uma capa inteira para o dente. Não adianta eu só vir aqui tampar esse buraco, ou só vir aqui tampar esse buraco, tampar esse buraco. Essa estrutura que sobrou aqui, ela não tem resistência para aguentar pancada. Qualquer pancadinha que eu der nela que sobrou, que ficou só a capinha, qualquer pancada que eu der nela provavelmente vai provocar fratura. Então eu tenho que pensar de forma restauradora, mas uma forma restauradora que dure. Tá? Então, aqui nesse caso, desse paciente, infelizmente, ela vai sofrer um corte maior na estrutura dental, e nós vamos ter que abordar de forma mais drástica esse dente e restaurar de forma mais drástica. Tá bom? Então, a cavidade patológica, todo mundo entendeu? Cavidade terapêutica, ó, é uma cavidade com formas geométricas e dimensões definidas, resultante de um processo cirúrgico. Quer dizer, uai, Paulo, como assim cirúrgico? Eu pegar uma broca, colocar na minha caneta de alta rotação, vocês vão ter daqui um ou 2 semestres, comprar aquela canetinha odontológica barulhenta, né? Quando você pegar essa caneta, colocar uma broca nela e colocar na superfície do dente, isso é um procedimento cirúrgico, tá? Então, eu vou pegar de forma cirúrgica, visando remover todo o tecido cavitário e dar um contorno adequado para a longevidade da restauração. Então, nesse preparo que eu mesmo faço como profissional, preparo, crio um contorno, dou uma forma adequada, dou uma profundidade adequada, a gente chama de cavidade terapêutica, que é justamente o que essa imagem aqui está mostrando para vocês. Então, eu com o acesso de uma caneta de alta rotação e de uma broca, eu crio no meu dente um contorno adequado. Olha como é que essa cavidade aqui, ela está muito diferente da cavidade passada. Consegue visualizar aí, identificar a diferença de uma para outra? Olha como essa aqui está com contorno irregular. Olha como é que essa aqui já tem uma forma definida, né? Olha como é que eu deixei a base da minha obturação mais larga do que a parte oclusal. Ó. Por quê? Trabalhei assim, ó. Porque quando a obturação assenta no fundo, na hora que você faz pressão para puxar ela para cima, ela prende nas bordas do meu preparo aqui e não sai. Então, crio um contorno definido nas paredes internas dos meus dentes, nas faces proximais, oclusais ou nas faces livres, vestibular, lingual, tá? Para que eu possa, de certa forma... Uai, eu tenho que liberar a Gisela, coitada. Para que eu possa, de certa forma, criar um contorno adequado para que minha obturação possa parar aí. Tentando ser dessa forma um pouco mais conservador possível no corte, porque essa caneta de alta rotação ela vai rodar mais de 300 metros por segundo. Ela corta, que é uma beleza. Então, se você não for conservador, você vai estragar mais dente do que precisa. Quando você estraga mais dente do que você precisa, você se aproxima mais da polpa. Você gera uma cavidade um pouco maior. Quanto maior a cavidade, a gente sabe que os materiais restauradores não são próximos, não são iguais aos materiais dos dentes. Resina composta, amálgama, não tem a mesma resistência flexural, não tem a mesma resistência mecânica, não tem a mesma resistência a cisalhamento que o esmalte dentina dental. Então, quando eu colocar um material aqui em cima desse dente para restaurar esse buraco, jamais, nunca mais, ele vai ser como ele era antes, sem nada. Então, eu preciso pensar em ser o mais conservador possível, claro, criando uma forma adequada para essas cavidades, para que eu tenha um sucesso na minha obturação por muitos e muitos períodos. Tranquilo? Tudo bem? Estou andando. Vou passar aqui um pouquinho. Aqui, diferença entre uma cavidade patológica, olha para você ver, tecido cariado, irregular,
E aqui, depois que eu removi a cárie, criei um contorno adequado, uma forma adequada, para que eu possa restaurar de forma efetiva. Tá legal? Então, aqui, a diferença entre cavidade patológica e cavidade terapêutica, tá bem explicadinho aqui. Tudo bem? Então, vamos. Quais são os objetivos de fazer cavidades, fazer preparos cavitários terapêuticos? Por que eu faço isso? Já falei para vocês, já expliquei para vocês. Eu faço para criar o melhor contorno possível para o meu material restaurador. Para criar a melhor forma de assentamento desse material restaurador na cavidade. Para criar a maior forma de retenção desse material dentro da cavidade. Para criar uma conveniência adequada desse material estar presente na sua cavidade, recebendo ação de força, podendo se dilatar dentro do que ele permite a dilatação, sem se fraturar. Entendeu? Então, eu tenho como objetivo dos meus preparos cavitários a remoção primeiro, remoção de cárie. Sempre vou remover a cárie primeiro, removo tudo, e aí sim, posso dessa forma pensar em obter formas e contornos precisos e impedir fratura do dente de material restaurador. Então, eu vou ser conservador até onde dá. Eu deixar esmalte sem suporte de dentina, com certeza o meu esmalte vai quebrar, porque meu esmalte é friável, é duro. Só que ele não tem resistência flexural, ele não se dilata. Quando eu mordo em cima dele, a pancada em cima dele vai quebrar. Então eu preciso ter suporte de esmalte dentina adequado. Então eu vou desgastar até o suporte de esmalte dentina estar adequado. Tudo bem? Para que eu possa acomodar o melhor possível no material restaurador. Pode perguntar. Alguém? Dúvida? Não? Bom, então tá. Entendi que é uma cavidade terapêutica, entendi que é uma cavidade profilática, entendi o objetivo de se fazer uma cavidade terapêutica dentro da odontologia restauradora, tá? E aí, agora sim, eu começo a entrar, aprofundar um pouco dentro da estrutura dentária. Vou começar a mexer agora nos limites internos dos preparos cavitários. Tudo bem? E para isso eu preciso entender como se classificam as cavidades dentárias. Então, a cavidade dentária eu posso classificar ela, o Diogo já falou na aula passada, de acordo com o número de faces, quantas faces que abriga, por exemplo, neste caso aqui, quantas faces tem essa cavidade aqui? Quantas faces tem esse preparo aqui? Alguém sabe me dizer? Pensando de forma tridimensional, gente. A gente sempre pensa no dente como se, eu sempre gosto de usar essa analogia de pensar no dente como ele é como um tijolo, tá? Então, o tijolo tem parede de fora, tem parede de dentro, tem parede de lado e tem paredes internas. Se eu furar o tijolo, eu vou ver paredes internas. Então, quantas paredes internas tem esse tijolo aqui? Ó, esta parede, qual que é? Vestibular, certo? Tudo bem? Essa parede, Sim. lingual. Lingual. Essa parede, Cervical. cervical, mas ela tem um nome. Parede proximal, mesial, Distal? mesial. Por que é mesial? Porque a vestibular está para direita, certo? E aqui em cima, como é que chama essa parede de cima? Oclusal? Oclusal. Parede oclusal. Eu tenho uma parede externa, vestibular, lingual. Aqui eu tenho proximal, mesial. E oclusal. E interna, como é que chama essa parede aqui? Parede interna, dentro do buraco. Ela vai receber o mesmo nome da parede externa. Ou seja, Então, aqui vai ser uma parede lingual. externa lingual, uma parede interna vestibular, uma parede interna aqui gengival ou cervical, tá? Na face, que face que é essa? Mesial. Tudo bem? Mesial. Paulo, e essa parede aqui, no fundo? É isso que eu quero que vocês comecem a entender a partir de agora. Então, eu preciso classificar as minhas cavidades de acordo com as paredes que circundam
e de acordo com os ângulos que essas paredes vão se formar. Ângulo aqui, ângulo aqui, ângulo aqui, ângulo aqui. Vocês estão conseguindo visualizar isso de forma tridimensional, como é que está funcionando agora? Ou estou sendo muito complexo? Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem. Então, vou indo. Tá? Então, eu vou classificar de acordo com o número de faces. Se ela abrange só uma face, eu vou chamar de cavidade simples. Se ela abrange mais de uma, duas faces, vou chamar de composta. Se ela fala mais de três faces, eu vou chamar de complexa. Mas isso deixa que eu vou passar agora mesmo. O nome das faces, vestibular, lingual, mesial, distal, parede de pulpar, parede axial, isso nós vamos estar passando agora mesmo. Tá? De acordo com a extensão, tamanho dessa cavidade, forma e extensão. E aí sim, vão entrar alguns autores que vão classificar as cavidades de acordo com a técnica operatória, ou seja, a abordagem que eu vou fazer de acordo com aonde a cárie se colonizou. Então, eu tenho a classificação de Black e eu tenho a classificação de Mount-Hume. Tá? Para nós, hoje, neste momento, eu particularmente deixei só a classificação de Black. Tá? A classificação de Hume, de Mount-Hume, a gente usa muito para resinas compostas. Tá? Então, assim, vou passar por cima dela aqui, pincelar, mas eu acho que muito provavelmente na aula de dentística operatória vocês vão ouvir falar disso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Classificação de acordo com o número de faces. Elas podem ser simples quando envolvem... Simples, gente. Vamos lá, cadê? Simples quando envolvem apenas uma face. Tudo bem? Aqui, o meu preparo cavitário vai em qual face? Oclusal. Perfeito. Então, essa cavidade chama cavidade simples oclusal, certo? Sim. Aqui, de acordo com a face, ela é simples, porque abrange só uma face. Tudo bem? Uma cavidade composta ocupa mais de duas faces. Aqui está ocupando a face proximal e a face oclusal. Então, eu tenho uma cavidade composta. Oclusal. Disoclusal. Oclusal, perfeito? Mas aqui nessa classificação, nessa primeira classificação, eu estou falando só de classificação de acordo com o número de faces. Eu não estou falando de acordo com as paredes ou com o nome. Tudo bem? Essa é só uma classificação. Nós vamos ter muitas aí para frente. Tá bom? Então, de acordo com o número de faces, essa face, esse dente é classificado como, essa cavidade é classificada como simples, aqui como composta, e aqui quando ela abrange três ou mais faces, a gente chama complexa. Aqui está abrangendo face distal, está abrangendo face mesial e está abrangendo a face oclusal. Tudo bem? Então, uma cavidade que tem mais de três faces, uma cavidade complexa. E aqui? Simples, composta ou complexa? Complexa também. Por quê? Quantas faces está abrangendo aqui? Porque abrange a face 4. 1, 2, 3 e 4. A face distal e oclusal, a face vestibular e a face mesial. Tudo bem? Então, essa é uma cavidade complexa. Tudo bem? De acordo com o número de faces, assim. De acordo com as faces envolvidas, elas podem ser restaurações oclusais, mesoclusais, disto-oclusais, mesocluso-lingual, mesocluso-vestibular. Podem ser restaurações totais, parciais. Olha aqui. De acordo com as faces envolvidas. Que face que envolveu essa cavidade? Oclusal. Então, ela vai chamar a face, vai chamar cavidade oclusal e vai ser aqui definida como linguagem, como linguagem pela letra O de oclusal. Tudo bem? Então, se você vê lá na sua ficha clínica, você vê lá 26O, eu vou saber o quê? É uma restauração dentária do dente 26, que é o primeiro molar superior esquerdo na face oclusal. Cavidade simples ou composta? Simples. Simples, porque está abrangendo só a face oclusal. Tudo bem? Do mesmo jeito que se eu olhar aqui, nessa cavidade,
que abrange a face distal e oclusal, eu vou ter uma restauração do tipo disto-oclusal, Oclusal. denominada pela letra DO. Então, se eu ponho lá dentro de 16, DO, eu vou saber que eu tenho uma obturação no meu primeiro molar superior direito, do tipo composta nas faces distal e oclusal. Tudo bem? E aqui, da mesma forma, quando abrange as três faces, mesial, distal e oclusal, eu tenho uma obturação mésio-distal ou mésio-disoclusal. Tudo bem? Sim. Uma cavidade complexa. Tranquilos? Sim. De acordo com as faces. Sim. Por exemplo, se envolveu a face vestibular, eu coloco também o nome da face vestibular na obturação. Então, quando eu envolvo as faces, eu vou sempre descrever com letras iniciais da face, tá? E de acordo com quantas faces abrangeu o preparo. Tranquilo? Tudo bem? Sim. Para frente. Eu classifiquei como simples, complexa, composta, classifiquei com relação ao nome das faces, agora eu vou classificar de acordo com a extensão. Ou seja, eu estou cortando a parte interna somente do meu dente ou estou cortando por cima das cúspides? Nesse primeiro Por cima caso, da cúspide. eu estou cortando em cima das cúspides? Ou estou cortando só a superfície interna? Aqui nesse caso, acreditem em mim, eu estou cortando somente a parte interna. Eu não entrei ainda na cúspide. Então, essas obturações internas são chamadas intracoronárias, ou seja, dentro da coroa dental. Tudo bem? Igual vocês estão vendo, visualizando a imagem aqui. Vou te mostrar agora um preparo extracoronário. Olha aí. Aqui eu cortei toda a face, toda a cúspide vestibular do meu dente, disto vestibular, né? Disto vestibular. E também a cúspide disto-lingual. Certo? Então, eu fiz um preparo, uma cavidade, que foi classificada de acordo com a sua extensão em extracoronária, só que eu não cortei o dente inteiro. Eu cortei só algumas paredes. A lingual, a mesial, a distal e a vestibular. Então, aqui eu tenho um preparo extracoronário parcial. Quando eu cortar o dente todo, que é no caso daquela imagem que a gente viu lá, daquela cárie, os dentes da frente, eu vou ter que desgastar o dente inteiro e criar uma forma para segurar uma capa. Esse preparo feito sobre toda a extensão da coroa, eu chamo extracoronário total. Tudo bem? Identificar a diferença do intracoronário para o extracoronário, primeiro? Sim? Intra para o extra. E agora do extracoronário parcial para o total também? Sim. Tudo bem? Tranquilo? Posso passar? Então vamos para frente. Bom, então eu já classifiquei de 3 formas simples. E agora, esse amigo seu de vocês aqui, tudo começou com ele lá em 1908, é o Black. Vocês vão ouvir falar muito dele aí. Ele classificou de acordo com a forma, a técnica que ele vai abordar para tratar esse problema. Por exemplo, se é uma cárie que está acometendo o sulco do dente, ou se é uma cárie que está acometendo as superfícies lisas do dente. Tá? Então, ele classificou de acordo com o jeito que ele vai atuar em cima dela. Tá? E aí sim, eu vou entrar no detalhe dessa classificação um pouquinho mais para frente. Tá? Pode ficar tranquilos. Esta é a classificação mais importante para a dentística restauradora, é a inicial, ele mesmo inventou isso lá em 1908, para tentar fazer com que todo mundo entendesse o que a gente estava falando. Né? Criou-se um vocabulário odontológico dentro do processo restaurador, tá? Para que a gente possa fazer e abordar de forma simples essas cavidades. Então, ele classificou em classe 1 como cáries na superfície oclusal dos dentes,
Classe 2 nas faces proximais, mesiais e distais, superfícies lisas dos dentes. Classe 3 nas faces proximais dos dentes anteriores, sem o envolvimento do ângulo incisal, tá? Mesoincisal, discoincisal. E as classes 4 com uma abordagem nas faces proximais dos dentes anteriores, com o envolvimento do ângulo, ocluso mesial, ocluso distal, tá? E, por fim, as classes 5, que são as classes que acometem a face lisa cervical dos dentes, lá na face vestibular, na face lingual, próximo da raiz, próximo do cimento dentário. Tudo bem? Fiquem tranquilos, guarda um pouquinho essa informação, daqui a pouquinho já estou chegando nela, tá bom? Então, Black classificou de acordo com a técnica operatória e o Mountain Hume também classificaram de acordo com a localização e o tamanho das lesões, tá? Então, aqui na classificação de Newton, ele classificou as cáries como envolvendo cicatrículas, fissuras e fóssulas, quer dizer, nos sulcos dentários, tá? E superfícies lisas, tá? Ele classificou abaixo do ponto de contato, a cárie abaixo do ponto de contato, e cáries na face vestibular lingual cervicais, mais próximas da gengiva. Tá? Então, a classificação de Mountain Hume, ela leva em consideração mais a questão da localização e do tamanho. Tá bom? Com relação ao tamanho, ele classificou as cavidades em pequenas, médias, extensas e muito extensas, tá? Mas isso aí, eu acho que particularmente vocês vão estar estudando melhor na parte de dentística operatória no semestre que vem. Tá bom? Tudo bem aqui, gente? Entenderam da classificação? Além de todas as classificações que a gente já viu, ainda tem mais duas. A gente classifica as cavidades de acordo com a finalidade terapêuticas terapêuticas e protéticas, tá? Aqui, ó, uma cavidade terapêutica, eu vou abordar com material direto, então seria só fazer um preparo e remover a cárie e abordar de forma direta com material restaurador direto, e classificar com a finalidade de confecção de próteses, quer sejam próteses fixas, aqui nesse caso uma prótese fixa, então eu preparei o dente para receber uma coroa, o preparo extracoronário total nesse dente, o preparo extracoronário total neste dente para receber uma prótese fixa. Então, é uma cavidade com finalidade protética. Quando eu faço uma cavidade para remoção de tecido cavitário apenas, é uma cavidade terapêutica. Tudo bem? E também, pode perguntar. Tem pergunta? Pedro? Não? E as cavidades de acordo com a profundidade, em rasas, moderadas, fundas e extremamente profundas com envolvimento da polpa dental. Tudo bem? Então, aqui eu tenho também essa classificação de acordo com a profundidade das cavidades. Tudo bem, gente? Sim. Até aqui, até agora, está tudo certo? Tá claro, tranquilo? Posso passar para frente? De acordo com as classificações, está tudo bem, certo? Então, vamos para frente. Bom, entendemos de classificação. Vou pôr o chat aqui, porque de repente tem alguma pergunta no chat. Professores, está tudo bem aí? Vocês estão me escutando ou não? Tudo certo? Bom, então tá. Tudo certo, Paulo. Bacana. Olha, se eu estiver falando alguma bobagem, me ajuda aí. Por favor, Paulo, tá tudo certo, perfeito. Tá bom. De acordo com as partes constituintes das cavidades dentais. Então, eu tenho que entender agora, eu já entendi da classificação, como elas são chamadas, como elas são denominadas, tá? E aí eu entendi também que essa classificação ela pode ser misturada, né? Número de face, com nome, com complexidade, com extensão, com profundidade. Eu estou entendendo que essa pode ser uma mistura de muitas classificações. Eu posso ter num dente só uma mistura de muitas classificações, tá? Então eu preciso entender primeiro como se classifica, para tentar entender agora como é que a gente vai fazer para denominar, dar nome para essas suturas internas da cavidade. Então eu tenho aqui, a gente está vendo na face interna, paredes
que delimitam os limites internos da minha cavidade. São paredes que circundam as cavidades. E eu tenho paredes que vão formar o fundo da minha cavidade. Para me entender melhor isso, eu preciso entender um pouco sobre planos. Plano dental. Quer dizer, dimensão do dente. Então, inicialmente, vai acabar aqui daqui a pouco, né? Vamos abrir outra reunião. Inicialmente, eu vou pegar o meu dente, aqui esse meu molar, e vou imaginar que ele tem dois eixos. Um eixo longitudinal, que vai da face oclusal até a face apical da minha raiz. Esse é o maior eixo do meu dente, então o eixo longitudinal. Eu tenho um eixo, se eu traçar um eixo aqui, no sentido médio distal, eu tenho um eixo lateral. Eu, particularmente, para classificar as cavidades, vou utilizar o eixo longitudinal, que é o eixo maior. Então, quando eu pego o meu tijolo, vou abrir um buraco na superfície do meu tijolo, eu tenho que pensar no eixo desse tijolo. Tá? Então, no sentido ocluso cervical ou ocluso apical, eu tenho 3 eixos que dividem o meu dente. Eu tenho um eixo que vai de vestibular para lingual ou de lingual para vestibular, que vai cortar paralelamente o meu eixo. Desculpa, vai cortar perpendicularmente o meu eixo, que esse eixo a gente chama de eixo horizontal. Voltando. Eixo horizontal. Eu estou gravando aqui, nem sei se estou gravando, é assim. Espera aí, deixa eu ver aqui.